cuidado ambiental, o movimento Renovar Nosso Mundo e os desafios das igrejas brasileiras nessa temática. Werner, muito obrigada pela sua participação, disposição de estar aqui com a gente falando dessas temáticas que são tão importantes. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse o que você faz também para a gente. Uma alegria, Nilza, estar com você e com todos os ouvintes, né, da Missão Avalanche. Eu sou pastor da Confissão Luterana, às vezes a gente brinca, diz que é Confusão Luterana. E nasci no Rio Grande do Sul, mas atuei mais na área de Paraná, principalmente, mais no sul do Brasil, em várias igrejas, várias paróquias, e também desde o ano 2002 eu estou atuando na área da rede evangélica, segurança alimentar, agroecologia e trabalhando com tradução, né, que trabalhei para editoras evangélicas e também para tradução comercial, né, e principalmente na área de meio ambiente para uma universidade da Alemanha, levando delegações para lá e tal, e recebendo os palestrantes deles aqui no Brasil, né. Foi uma experiência muito rica e estou assim contente em poder compartilhar com essa minha experiência com o pessoal aí desse movimento Renovar Nosso Mundo. Que privilégio ter o senhor aqui com tanta bagagem nessa área com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, assim, o que te levou a fazer o que o senhor faz hoje? Trabalhar nessa luta ambiental, nessas causas ambientais? Bom, eu acho que cada um de nós tem uma maneira como Deus vai conduzindo a gente na vida, né? Muitas vezes a gente nem entende por quê. De repente a gente está enfrentando umas barras pesadas aí e foi um pouco nesse sentido assim que eu me senti. Eu estava muito bem num trabalho numa igreja em Santa Catarina quando os colegas me chamaram para ajudar e até assumir um trabalho de uma igreja que estava vaga, numa paróquia bem na área do lago, do futuro lago da Itaipu. Então eu me envolvi lá com o drama das pessoas desapropriadas. Então era um drama social, mas ao mesmo tempo entrou toda a discussão sobre por que a energia, né? Por que precisa de energia elétrica, ou por que grandes barragens, né? Você sabe que, até por causa da tua família, sabe que as 7 quedas lá de Guaíra ficaram debaixo d'água, que é uma das grandes maravilhas do mundo, foram dizer assim, foram afogadas, né? E então isso foi me levando assim a sentir o desafio, né, e tentando responder a esse desafio. Claro que tem uma motivação bíblica, né? A minha decisão de seguir na fé cristã e no ministério foi que me atingiu mesmo, foi essa palavra de 2 Coríntios 5, né? Jesus morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, né? Então isso me orientou e me levou a conhecer e estudar mais, né, questões sociais, mas também questões ambientais. Então acho que vamos dizer que foi direcionado por Deus organicamente na sua vida essa luta pelas causas ambientais, até baseado na Bíblia, que eu entendo que é o que o senhor acredita, não é isso? Sim, verdade. Me fala então um pouco sobre, baseado no que o senhor acredita, como isso te influencia nessa questão do trato para com a criação? Eu percebo vários aspectos, né? Uma é a questão do engajamento pessoal, na questão, por exemplo, de hortas urbanas, que eu coordenei um trabalho lá em Curitiba por alguns anos, a partir da rede evangélica de ação social, a Repaz, e isso envolve a segurança alimentar, a alimentação saudável, né? Eu fui do Conselho Nacional de Segurança Alimentar por vários anos, e sempre também com as minhas limitações de saúde e tal, sempre administrando isso. E também eu acho assim que, além dessa questão pessoal, a própria Bíblia é um desafio, e a gente vai aprofundando e vai descobrindo sempre coisas novas, né? Eu acho assim que na fé cristã a gente abre a Bíblia já em Gênesis, como você falou, já fala da criação do mundo, né? Primeiros 2 capítulos. E então até o fim da Bíblia, né, quando fala da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, aparece, quer dizer, Deus e o mundo criado,
né? Que é a criação dele, que ele ama. Então, isso sempre existiu na fé cristã. O problema é que hoje nós estamos diante de um desafio de que o nosso planeta está sendo destruído. Só para a gente se dar conta, dia 27, 28 de julho é o dia que eles chamam de Overshoot Day, o dia em que, desse ano, a gente já gastou o que o planeta tem para dar para nós. Daqui para frente estamos entrando no cheque especial, né? Estamos usando o que o planeta não tem mais para nos dar. E vai faltar lá na frente para as gerações futuras. Então nós estamos, na verdade, serrando o galho no qual a gente está sentado, né? Então a gente se pergunta, mas se na Bíblia sempre ensinou que Deus criou o mundo para o nosso bem e nos colocou como mordomos, como administradores, por que nós permitimos que o mundo seja detonado, destruído, explorado, queimado e assim por diante? A minha pergunta para o senhor é por que nós permitimos isso? Pois é, eu me dei conta disso justamente dentro de Renovar Nosso Mundo, quando a gente sentiu o desafio de apresentar uma nova leitura, né? Uma releitura dos textos bíblicos. Não fui eu sozinho, foram vários pastores e teólogos que estão ajudando nesse grupo, é um dos grupos de trabalho nosso, de pensar na teologia e na pastoral, qual é o treinamento que a gente tem. No seminário a gente não estudou muito sobre isso, pegou aqueles temas clássicos, né? Mas não aprofundou realmente por que a gente se engaja no cuidado da criação. Então, isso nos levou principalmente eu estou vendo, muitas desleituras, né? Leituras equivocadas da Bíblia que a gente tem que aprender a corrigir, né? E, claro, corrigir de maneira que as igrejas entendam, né? Não adianta simplesmente lançar. Eu poderia lançar assim, uma série de coisas para você aqui que talvez as pessoas prestem atenção, mas de repente não fixa e não incorpora na vida da igreja, né? Queria que o senhor faça um pouquinho aqui, porque a gente estava conversando em off, dessa diferença do sujeitar e do dominar. Agora, esse sujeitar e dominar é bem específico em relação à questão do meio ambiente, né? E do cuidado da criação. Porque nós temos na tradição cristã pessoas que acham, não, nós temos aqui a terra para pisotear mesmo, para explorar ela ao máximo, tudo que ela nos dá é bênção e assim por diante, né? Tem gente que pensa assim. E, na verdade, é um problema de tradução e de interpretação. Porque os verbos que são usados no hebraico, eles dá para dizer assim que eles aparecem em outras passagens, o profeta Miqueias usa no sentido de sujeitar as nossas iniquidades. Tá? Isso é Miqueias capítulo 7. E também os Salmos falam muito que o justo vai dominar, vamos dizer assim, as coisas más, né? Então, na verdade, se diz assim, sujeitar e dominar, no sentido desses dois verbos, é um cuidado de preservar e de colocar as coisas em ordem, não para destruir, tá? Então, isso é uma questão de quase que melhorar a tradução que já existe nas nossas Bíblias. E aí a gente vai ver que o Gênesis capítulo 1, sujeitar e dominar, 1:28, não contradiz Gênesis 2, 15, 17, que fala que o ser humano foi colocado para cultivar e guardar esse jardim. E desenvolver também, né? Sim, desenvolver, exato. Então não há uma contradição. A linha de pensamento da Bíblia combina, né? Essa ideia de preservar e cuidar, com certeza, quando a pessoa entende como que dá para destruir, explorar ou superexplorar, está equivocado. Então o senhor estava falando sobre essa questão do sujeitar e do dominar, dessa interpretação errônea que muitas pessoas têm. E eu queria saber um pouco sobre a questão do Novo Testamento, se Jesus vem trazer essa ordem para essa interpretação errada das Escrituras. Eu acho assim, o Novo Testamento ele tem as falas de Jesus, ou atitudes de Jesus, e depois também dos apóstolos, né? E a gente tem muito a aprender. Eu creio que Jesus nunca falou diretamente do cuidado ambiental, mas existem várias dicas, assim, pequenos sinais, né? Um deles é, por exemplo, quando Jesus venceu a tentação.
lá em Marcos, o primeiro capítulo de Marcos, versículo 13, é um relato bem resumido. Outros evangelhos contam mais detalhes sobre a tentação. Mas o destaque que o Marcos faz é que depois que ele venceu a tentação, diz lá que ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Né? O que é isso? Estar com os animais selvagens é estar em harmonia com a natureza. Se relacionar com ela. Né? Exatamente. E os anjos o serviam é que está em harmonia com Deus. Então, se você agora pensa, nós vencemos uma tentação ou somos perdoados dos nossos pecados, ao mesmo tempo, não é só harmonia com Deus, é também harmonia com a natureza. Entendeu? Esse é um extra, né, que em si não aparece no Antigo Testamento, de que a libertação que Jesus traz, ela envolve não só o indivíduo, mas as pessoas todas, né? Até por causa dessa restauração e a natureza. dos relacionamentos, né? Que é o homem ele mesmo, o homem com o outro, o homem com Deus e com a criação e essas relações interligadas entre si. Não é? Exatamente. Então nós temos outros exemplos de Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, também, se você olhar lá, tem as primeiras 3 preces, os primeiros pedidos é em relação a Deus. Que Deus seja, vamos dizer assim, respeitado, aceito, o reino de Deus crescer. Aí vem a outra, é do pão de cada dia, que inclui, claro, uma natureza que possa produzir o pão para nós. E só depois vem as 3 preces espirituais, que Deus nos livre do mal, da tentação e assim por diante, né? Então esse está na oração do Pai Nosso, só que às vezes a gente faz essa oração e nem se lembra, não repara nisso. E aquilo que você estava falando de que a restauração está em relação não só com Deus, mas com o próximo e com a natureza, é um dos eixos que o movimento Renovar Nosso Mundo definiu já há 3 anos atrás, baseado principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios 5, 19 e Colossenses 1, 19 e 20, né? Onde Jesus veio para restaurar todas as coisas, né? E também o primeiro sermão, depois do Pentecostes, que é em Atos 3, que o Pedro faz o sermão, também fala que Jesus tinha que vir para restaurar todas as coisas. E João fala que Deus amou o mundo, não só o indivíduo, né? Ao ponto de entregar o seu Filho, né, para a nossa salvação. Nós pegamos 2 Coríntios 5,19, né, e discutimos isso e vimos que tem 3 dimensões realmente nessa reconciliação trazida por Deus em Cristo, né? A relação com Deus, com o próximo e com a natureza. Por quê? Mesmo na vida do dia a dia, existem essas 3 dimensões, né? Uma pessoa pode ter ofendido a outra, né? Então, nós podemos ter ofendido a Deus e vamos ser reconciliados através de Jesus. Nós podemos ter brigado entre nós, né? Ou grupos, ou países, tal. Em Jesus está consolidada a reconciliação, a pacificação. E nós também podemos ter cometido uma injustiça contra alguém, uma vítima inocente, que no caso é a criação, né? E a vinda de Jesus e a cruz de Jesus torna, vamos dizer assim, possível essa nova harmonia, nova convivência, né, com a natureza. Mas o senhor estava falando sobre renovar, explica pra gente o que é o renovar. Renovar Nosso Mundo é um movimento que surgiu há alguns anos, eu não lembro quanto tempo, na Inglaterra. É um movimento de cristãos que oram, em primeiro lugar, oram pela criação e pelo cuidado da criação, e que depois se engajam também em ações, né, de vários tipos de ações, desde ações pequenas, locais, até ações mais amplas, políticas, até nós nos engajamos na COP 25, 26, né, do mundo inteiro, tal, nessas ações, né, pelo clima, né. Hoje está em mais de 20 países e no Brasil começou assim mais ou menos 5 anos atrás. Eu participei depois, não na primeira, mas na segunda reunião, já participei, e foi assim crescendo aos poucos, e de uma campanha simples para mobilizar as igrejas, agora se constituiu como um movimento,
né? Com um pouco mais de organização. E o nosso objetivo é de alcançar as igrejas, né? Porque nós achamos que as igrejas são instrumentos de transformação nesse mundo, né? Deus quer usar as igrejas. É claro que às vezes as igrejas não se mobilizam, não se engajam, aí os cristãos têm que achar outro lugar para agir também. Nada contra, né? Mas achamos que as igrejas são chamadas por Deus para isso também. E aí nós definimos no encontro de 3 anos atrás o primeiro eixo, né, vamos dizer assim, para mobilizar e conscientizar as igrejas, é a cruz de Jesus, né, que trouxe a reconciliação nessas 3 dimensões que a gente falou. E o outro eixo que a gente definiu e a gente ainda está trabalhando é o encantamento com a criação. Aprender a enxergar a criação de outra maneira, né? Não apenas como um objeto, né? Não apenas como uma mercadoria, porque uma vez que você rebaixa a criação a ser uma mercadoria, a ser um objeto e não uma entidade amada por Deus, né? Os indígenas nos ensinam que a criação, o rio, a floresta, tudo são entidades que Deus criou, né, para agir nesse mundo com as suas próprias lógicas. A biodiversidade que coopera entre si, né, os animais se complementam, né, as plantas se complementam, uma traz nitrogênio para a outra que precisa, sabe? Assim, tem uma série de exemplos de como a natureza é colaborativa. Se você não conseguir enxergar isso, não ver que aquilo tem vida, você vai ver aquilo como matéria, né? E vai continuar destruindo. Então seria realinhar nossa cosmovisão para uma visão bíblica e não utilitarista da criação. Exatamente, não utilitarista. E essa visão bíblica, nós ainda estamos trabalhando nisso, nós não estamos prontos, né? Porque tem uma série de coisas que nós estamos descobrindo, né? Mas a Bíblia fala disso, em Romanos 1 fala que a natureza, né, são os sinais invisíveis de Deus para a gente perceber Deus ali agindo também, né? E Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus, outros salmos falam que os céus e a terra proclamam a justiça de Deus, né? Tem várias coisas que surpreendem, né? Por exemplo, eu me surpreendi lá com o Salmo 36:7, de repente aquilo chamou a atenção, que fala que Deus, pela sua justiça, preserva homens e animais, né? Então faz parte da justiça de Deus preservar até micro-organismos, né? Percebe? Então são coisas bonitas que a gente vai, uma vez antenado para isso, vai descobrindo, né? Outra coisa, quando Jesus lava os pés dos discípulos e o Pedro diz, não, Jesus, de jeito nenhum, né? Não vai me lavar meus pés, né? Aí Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então isso mostra o quê? Mostra que os elementos da natureza, por exemplo, a água, né, o refrigério que a água traz, é uma maneira que Deus nos serve, Deus nos ama através dessa maneira. Não é só pela sua palavra, pelos sacramentos, os sinais que a gente tem, mas também pelas coisas da natureza, Deus também nos ama. Então a gente vai ter que ir descobrindo isso e colocando, vamos dizer assim, cada vez mais claro também no contexto das igrejas. E aí já vem um aspecto que o Renovar Nosso Mundo está fazendo. Nós agimos através de grupos de trabalho, mas também de alguns temas específicos ao longo do ano. Então, em mês de junho, para nós é o mês verde, né? Por causa do Dia Mundial da Criação, Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. E depois nós temos a temporada da criação, que é de 1º de setembro a 4 de outubro. Fala um pouquinho mais sobre essa temporada. Pois é, a temporada tem um tema por ano, então tem vários, e agora para 2022 o tema é ouvir a voz da criação, ou escutar a voz da criação. E o símbolo é bem interessante, é uma organização mundial de várias igrejas que planeja e propõe isso. Começou com a Igreja Ortodoxa grega, depois Conselho Mundial de Igrejas, Aliança Batista Mundial, Federação Luterana Mundial, todos aderiram e criaram um comitê que organiza. Então escolheram esse tema
E o lema, aliás, o símbolo é a sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. E a partir dessa sarça vem a voz de Deus falando, né? Então, eles propuseram um material que está sendo preparado, vai estar disponível para as igrejas, para refletir, para celebrar, para fazer cultos. Então, esse material vai estar pronto meio logo e já existe em inglês, né? Nós estamos adaptando para as igrejas, né? Algumas traduções ali que são mais para o lado católico, né? A gente está adaptando para o contexto das igrejas evangélicas. E é interessante que junto com isso vem também a gente aprender a escutar as vozes que estão sendo silenciadas, né? Ou esmagadas, né? Então, o clamor da criação, que está lá em Romanos 8, né? A criação geme, né? Ou a biodiversidade que desaparece, né? E aí, a partir dessa percepção, desse encantamento com as coisas bonitas e as coisas significativas, não são só bonitas, que são significativas porque Deus age através da criação. A partir daí, a gente também desenvolve uma nova ética, né? Um novo tipo de mordomia com a criação, né? Então, eu acho assim que é interessante, tem um teólogo chamado Leonardo Boff, né, que fala que nós não somos seres ou animais racionais, nós somos mamíferos racionais, porque o mamífero cuida da cria. Já está no DNA, por exemplo, um inseto põe lá 1000 ovos, milhões de ovos e vai embora. Não interessa se 99% são comidos por outros bichos, né? Mas o mamífero cuida do seu filhotinho, né? E nós temos que desenvolver essa ética do cuidado, né? Aprender ou cumprir aquilo que está na nossa natureza. No fundo é isso, né? Que não é só o cuidado para com a cria, né? Ou seja, para com os filhos, mas também para com esse que está entre os mais oprimidos, que é a criação, né? Exatamente. Hoje... E também tem uma questão de justiça social aí, né? Está relacionado aos povos originários, que também são muitas vezes destruídos e massacrados por essa falta de cuidado também, né? Sim, sim. Então, o cuidado, quando se fala dos filhos ou da cria, está se pensando também nos netos, né? Temos que deixar esse planeta para os netos, né? Então, é essa a questão. E aí vem os outros que hoje já estão sendo esmagados, como você fala, né? Às vezes são outros povos originários que não têm, nem tem como se defender. A natureza hoje está no ponto, em alguns lugares, que ela não se recupera mais, sozinha, né? Por exemplo, o Cerrado brasileiro, mais da metade já foi destruído. E não tem mais como se recuperar se não houver uma ajuda, uma ação, vamos dizer assim, mínima, que o ser humano faz para a natureza se autorregenerar. E daí o senhor diria que dentro dessa ajuda que é preciso dar para que a natureza se regenere, isso é um dos desafios que esses movimentos como Renovar enfrentam? Sim, porque nesse momento a gente pode, uma das coisas mais importantes a fazer é plantar árvores, né? Para cuidar da questão do clima, questão também do equilíbrio ambiental, a biodiversidade, para ter a cadeia alimentar dos animais, né, os pequenos e os médios e os grandes. Para reconstruir a natureza, precisa plantar árvores, é uma das questões chaves. Mas a gente tem que se dar conta que hoje, para cada árvore plantada no mundo, e se planta muita árvore, para cada árvore plantada no mundo estão sendo cortadas 3, destruídas 3. Não precisa de muita matemática para entender que isso vai acabar, está acabando mesmo, né? Está sendo queimado, destruído. Então tem que analisar as causas e tem que batalhar por políticas públicas, políticas não só de governo, mas políticas públicas onde a comunidade, a sociedade organizada também se engaja para colocar em prática, né? Impedindo queimadas, né? E a destruição em massa. Eu acho que é esse engajamento em todos os aspectos, né? Na verdade, em vários níveis, né? Tanto individual, como coletivo, quanto as igrejas, né? Sim. E também na política, é preciso ter esse engajamento dos cristãos, inclusive, em defesa desse cuidado para com a criação, entendendo desse chamado bíblico, né? Que é nos dado. Me fala um pouquinho, velho, sobre essa questão de se existe outro tipo de desafios que esses movimentos têm enfrentado, movimentos que
estão brigando por essas questões ambientais. Além desse, tem mais algum outro? Eu acho que existe uma dificuldade interna nossa de perceber que os problemas eles são pessoais, mas também são sistêmicos, né? Então, por exemplo, na COP se falou da responsabilidade da humanidade, está destruindo, né? Destruindo e aumentando o CO2 na atmosfera e da mudança climática, o calor, tudo se diz na COP, né? Mas me fala o que é a COP, porque Sim. tem muita gente que está ouvindo a gente. A COP é um organismo da ONU, da Organização das Nações Unidas, para o clima. Então, é Conferência das Partes, né? Então, as partes interessadas participam. E a ONU, há muitos anos já, não funciona só com governos. Precisa também dos governos dos países assinando, concordando e tal. Então, às vezes é um processo bem difícil. Mas a ONU também convida ONGs, organizada, sociedade civil. Isso vem há mais de 30 anos com o Greenpeace e outros, né? Direitos humanos, e em vários níveis, questão da água, né? Tem as conferências da água, conferência da saúde, conferência da agricultura, da FAO, que é outro órgão da ONU, convidando ONGs e organizações e movimentos, até a Via Campesina, Movimento Sem Terra, tem um assento hoje num dos órgãos da FAO, lá para discutir questões da agricultura, né? Então, a ONU está querendo conversar com a sociedade em geral, não só com os governos, né? E construir soluções. E é o caminho certo, né? E aí, então, nós muitas vezes, como eu falei da COP, né? Falamos que é culpa da humanidade. Então, todo mundo é culpado. E aí, dentro do Renovar, eu tenho que perguntar, mas complexo de culpa é o melhor motivo para você começar a agir? Não, né? Melhor você ter um evangelho que fala da reconciliação já realizada em Jesus Cristo, né? Muito melhor para agir nesse mundo. Então, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar assim, não é o ser humano um indivíduo que está destruindo a Amazônia, por exemplo, né? São grandes organizações, são corporações, são os frigoríficos que já estão esperando o boi ficar pronto lá naquelas áreas devastadas, né? Então, o problema não é só a derrubada das matas e a queimada, é o boi que está entrando lá. E a gente sabe isso no Paraná, tem regiões que eram de boi, hoje são de lavoura, né? Muitas regiões, aquela região do noroeste, ali perto de Guaíra, aquilo, anos atrás, eu me lembro, era tudo pastagem. E hoje virou área de lavoura, de soja, de milho e assim por diante. Então, o boi é só o começo de todo um processo. Ou então, se você pensa assim, sempre a imprensa fala de garimpo ilegal e dá a entender que existe garimpo legal, mas não existe garimpo legal, porque todo o mercúrio que existe, que está destruindo tudo lá, é contrabandeado. Existe uma convenção mundial de Minamata de 2014 que proibiu a produção de mercúrio. Então, todo mercúrio que vem é ilegal, é contrabandeado. Então, não adianta só... A imprensa fala de garimpo ilegal, mas você tem que falar do contrabando do mercúrio, né? E são toneladas e toneladas que entram no país. E assim você fala da madeira, né? A exportação de madeira, mas existe todo um processo de transformar a madeira ilegal em legal, certo? Isso é um pecado de grandes organizações, não é de um ser humano individual. São organizações que sabem que lá, em algum lugar, alguém está comprando a madeira de lei que sai do Brasil, né? Então, são organizações mundiais que têm que ser questionadas. E as igrejas, muitas vezes, não têm essa visão que a gente chama de sistêmica, né? Uma visão do sistema que está sendo montado e que existe ali, pronto para continuar destruindo a natureza. Queria mais uma vez agradecer ao senhor pela participação, obrigada por se disponibilizar para vir aqui gravar esse conteúdo que é tão importante, e também agradecer pela participação nas escolas da missão. Não é a primeira vez que o senhor se dispõe a participar, e também aproveitar para te convidar, você que se interessa ou surgiu esse interesse para essa temática. Eu espero que tenha causado, que isso tenha mexido contigo para você entender que é importante, principalmente como cristão,
o engajamento nessa temática. Nós temos uma escola de ecologia humana na missão e você pode entrar no site avalanchemissões.org e olhar lá a agenda da missão e se inscrever para vir dialogar com a gente sobre essa temática do meio ambiente e a fé cristã. Obrigada por assistir até aqui e fique de olho nos próximos podcasts.